Bom dia, boa tarde ou boa noite, ladies and gentlemen. Hoje eu estou com Mariana Nascimento, nutricionista clínica especializada em protocolos cetogênicos, carnívoros, animal-based. Depois da Mari experimentar na pele uma transformação que só a dieta carnívora pôde proporcionar e eu vi o vídeo, eu me arrepiei todo da história dela. Sim. E vocês vão ouvir essa história daqui a pouco. Ela começou a dedicar sua prática ao atendimento de casos complexos envolvendo condições metabólicas, autoimunes, psiquiátricas, intestinais. Mari, muito bem-vinda ao podcast. Para quem não te conhece, Obrigada. Se apresenta aqui rapidinho. Perfeito, eu acho que o Antônio fez uma boa apresentação, mas a gente vai falar com um pouco mais de detalhe da minha história, né? E vocês vão conseguir se identificar bastante, porque quanto mais eu atendo, mais pessoas eu vejo que passavam pelas mesmas questões que eu passei de sofrimento e dores por muitos anos. Uau, Mari, deixa eu te contar uma coisa. Eu vi aquele seu vídeo no Instagram e na mesma hora eu tive a vontade de reagir porque eu achava que mais e mais pessoas tinham que ouvir sua história de tão incrível que foi. Como eu falei, eu me arrepiei todo quando eu vi o vídeo. Conta aí pra galera essa mudança que você teve, como é que você estava antes e como você descobriu a dieta carnívora, o que é que a dieta carnívora te proporcionou. Perfeito. Olha, vou tentar não ficar me alongando, porque eu gosto muito de falar isso, gente. Justamente foi como se fosse uma lanterna no fim do meu túnel e vejo que é para muitas outras pessoas assim. Então, basicamente, eu comecei a ter ali os sinais da ansiedade, da depressão, bem na fase adolescente, então com 15 anos de idade. Então, toda a minha fase de adolescente até a minha fase adulta, eu tive, né, o viés e as limitações que as questões psiquiátricas nos trazem. Quando eu, né, antes da dieta carnívora, como que era a minha vida? Eu tentava comer o mais saudável possível, que eu achava que era o saudável, tanto que eu tinha aprendido, e ainda que eu tivesse muito conhecimento para além da faculdade, que a gente sabe que é super, né, antigo, desatualizado, e olha que eu não tenho milhões de anos de formada, e a minha faculdade é uma das melhores do Brasil. Mas ainda assim eu estudava muito por fora e tentava, né, com aquele prato com muita salada, muito verde, muitas cores, né, muitas frutas. E eu me sentia, né, muito estufada, eu achava que sempre eram coisas externas, né, sentia diversas questões intestinais, eu sentia muito cansaço o tempo inteiro, me sentia bem mal depois das refeições, ainda que eu porcionasse a quantidade de carboidrato, ainda que eu comesse menos, ainda que eu comesse depois das proteínas e das gorduras de maneira geral. E ansiedade já fazia tanto parte da minha vida há tantos anos que eu, honestamente, eu nem considerava que era uma questão, né? Eu nem via como um problema de tanto que eu havia me acostumado, né? E é uma das coisas que eu bato mais na tecla, porque aquilo que a gente acha normal é normal pra gente porque a gente vive há muitos anos, mas não necessariamente aquilo é normal, né? Mas, basicamente, fui vivendo a minha vida e no final do ano de 2023 eu fiz uma mudança e mudei do Brasil pro Canadá. A mudança de país, né, pra quem é imigrante já sabe, o nível do estresse que causa. Pouquíssimo tempo depois da mudança eu engravidei e pouquíssimo tempo depois eu tive uma perda gestacional. Quando eu tive a perda gestacional da bebê, eu realmente, por conta da questão do luto, né, e tudo ficou muito intensificado em relação a essa questão da saúde mental. Eu vejo mensagens direto nos comentários de pessoas que não sabiam que não estavam inscritos aqui no canal. Então, vou te pedir uma coisa, por favor, checa se você está inscrito no canal, porque cada inscrição dessa ajuda o canal a crescer, me ajuda a deixar tudo isso aqui funcionando e me dá mais motivação para eu trazer convidados melhores aqui no canal. Você que está assistindo faz parte da família aqui do Projeto Saúde Podcast e eu conto com você para fazer com que esse projeto seja o maior projeto do Brasil. Então, checa rapidinho se você está inscrito, clica em se inscrever e aproveita o podcast. Dali, quando eu consegui respirar e me conscientizar do que estava acontecendo, uma coisa foi muito clara na minha cabeça. Nossa, eu vou entender se tem alguma questão fisiológica e vou entender sobre o meu corpo, o que está acontecendo. Eu não tô bem como eu imaginava. E dali eu descobri o Hashimoto, né? Uma doença autoimune da tireoide. Então, a conclusão pra mim foi óbvia, e eu entendo que isso, gente, não é óbvio pras pessoas, mas preste atenção no que eu tô falando. Se eu tive um resultado com o que eu tô fazendo, significa que, de alguma forma, assim, aquele resultado está conectado ao que eu estou fazendo. Então, aquilo proporcionou. A conclusão que eu cheguei foi:
Se a minha alimentação não é a causa, a gente sabe que nenhuma doença autoimune tem uma causa exclusiva ou uma causa única, ela é multifatorial. Entretanto, a alimentação é um dos pilares fundamentais. Então, se a minha alimentação ela não foi a maior causa, ela está sendo ineficiente em fazer com que o meu corpo se recupere, ela proporcionou, ou ela deixou que eu adoecesse. E beleza, a partir dali tive esse insight, falei, vou procurar uma outra alternativa. Quando comecei a pesquisar e pensei, tudo que eu tô fazendo não tá prestando, senão eu não estava nessa condição, né? E tem associação de perda gestacional, sim, com Hashimoto, e descobri outras questões depois. Eu descobri a dieta carnívora, né? A gente aqui nos Estados Unidos, no Canadá, a gente tem acesso, acho que realmente são os melhores lugares para a gente ter acesso às informações de maneira muito fácil e realmente muito em tempo real, eu diria. A gente está realmente vivendo, né, esse movimento com todos os pesquisadores médicos e nutricionistas que aderiram e começaram a pesquisar. E aí eu vi muitos relatos, a princípio, né, anedóticos e histórias de pessoas que tinham se curado. Eu falei, nossa, eu não tenho nada a perder. Enquanto isso, comecei a estudar e tentar entender. Eu já tinha consciência sobre dieta de eliminação, né, mas eu nunca tinha pensado que vegetais e nesse nível, né, tirar tudo poderia realmente ter um resultado. Então, a princípio, eu era só falei, não tenho nada a perder, vou tentar. Vou fazer um mês de dieta carnívora. Não fiz o preparo, né? Falo para as pessoas, isso tem um custo, mas eu estava desesperadamente querendo ficar bem de saúde. Então, eu quis testar e a minha motivação foi muito grande por todo o sofrimento que eu tive. Fiz um mês de dieta, com um mês eu voltei a ser feliz. E aí, falei pro Antônio que eu ia chorar, é difícil demais, porque é muito verdadeiro. Se você quer saber como começar a dieta carnívora do jeito certo e aprender por que a dieta carnívora faz sentido antropologicamente, evolucionariamente, fisiologicamente, estar por dentro dos estudos mais recentes que estão acontecendo e conhecer médicos que estão usando a dieta carnívora nos seus pacientes, clique no link da bio e acesse o meu curso completo. E não só isso, para você que também quer fazer parte de uma comunidade exclusiva com mais de 120 pessoas, onde todos têm o mesmo objetivo de mudar de vida e aprender com a dieta carnívora, também acesse meu outro link na bio. Entre hoje, se apresente, tire suas dúvidas e faça parte da melhor comunidade da dieta carnívora do Brasil. Como que uma pessoa, depois de 15 anos, vendo todas as limitações que a depressão e a ansiedade causa, em um mês, com uma mudança de alimentação, a cabeça dela muda completamente. Eu voltei a acordar e não pensando, mais um dia, mas, meu Deus, obrigada, eu tô viva, mais um dia, que dia lindo, que dia perfeito. As coisas voltaram a ter cor, pararam de ser cinza, a minha cabeça parou de ser acelerada o tempo inteiro, de pensar em coisas ruins, e principalmente, né, o segundo mês, o terceiro mês, porque aquele primeiro mês retroalimentou o meu resultado, eu fiquei muito impressionada. E aí, a partir daí, eu fui pesquisar. Nossa, o que aconteceu aqui? Porque eu tava mirando no Hashimoto e eu tive uma mudança psiquiátrica bizarra, né? E aí, depois disso que eu fui entender. Eu tinha consciência da conexão entre microbiota e cérebro, mas eu não tinha o conhecimento de como a produção dos corpos cetônicos e você está realmente numa dieta, né, 100%, sem nada que te atrapalhe, e como essa produção de corpos cetônicos altos faria você modificar o funcionamento do seu cérebro e tratar o seu metabolismo de uma forma que você melhorasse tão rápido. E aí foi muito, muito interessante, muito impressionante, porque ao mesmo tempo, todo mês eu rodava o teste para ver os anticorpos da tireoide. No terceiro mês eu tive uma remissão total. Os meus anticorpos desceram ao nível D, eu não ser mais considerada. Então, se falaram pra você que Hashimoto não tem cura, desculpa, mentiram. Existe remissão sim. Eu tô aqui. Eu sou um caso. Eu tenho exames para comprovar para os céticos, né? Com o meu nome tá lá. É só você ver os anticorpos descendo mês a mês. E aí, desde então, já faz 9 meses que isso aconteceu. Os meses foram ficando só melhores em relação a essa parte da doença psiquiátrica. Isso me abriu portas pra entrar numa equipe onde eu trabalho com a doutora Bárbara Werner, que fala da psiquiatria metabólica no Brasil, e nós ajudamos outras pessoas. Então eu, no caso, fui a minha paciente 01 e senti na pele todas essas questões de como a alimentação podem, de fato, tratar. Uma última coisa que eu acho muito importante falar, que eu realmente achava que era individual e vejo muito, né, no consultório, na prática clínica, eu lhe citei sobre essas limitações que as questões psiquiátricas trazem, né?
E no meu caso, era uma sensação de incapacidade, Antônio, tremenda. Eu não conseguia me ver capaz de fazer coisas básicas, né? E eu pensava, por exemplo, na nutrição mesmo, eu cheguei a pensar em desistir da faculdade muitas vezes, muitas vezes. Se hoje a Nutri Mariana existe é por conta do meu marido, não é por conta de mim, porque eu não via futuro, eu não achava que eu ia conseguir realmente ajudar ninguém, e não era questão de falha técnica, porque tecnicamente eu tinha tudo que eu precisava. Eu gastei todos os cursos por fora, eu já tinha mentalidade que a faculdade não ia entregar o que eu precisava, então eu sempre estudei por fora, eu sempre estudei inglês, eu sempre gastei muito com cursos. Não era questão técnica, era realmente essa limitação de não conseguir me enxergar como alguém capaz por conta do que as doenças me causavam, né? Elas mudam a nossa percepção sobre nós mesmos e isso é um ponto muito profundo, muito profundo. Uau! Um bocado de coisa para empacotar aqui. Você começou a dieta carnívora por conta do Hashimoto e de brinde você começou a acordar com vontade de viver de novo. Exatamente. Uau, isso é Exatamente. muito poderoso. E quando a gente. O livro que me fez mudar a minha percepção sobre isso que você acabou de descrever foi o livro da Dr. Georgia Ede, né? O Change Your Diet, Change Your Sim, Mind. Que Change Your Mind ela é muito fala bom. perfeitamente que, né, não só o nosso corpo está inflamado, o nosso cérebro também está inflamado. Então, Exatamente. isso acontece por um dos motivos é que o nosso cérebro está nadando no mar de energia, só que a gente não está conseguindo usar essa energia Sim. eficientemente também. E depois ela vai e comenta sobre a associação, né, do novo diabetes tipo 3, que é o Alzheimer e a demência, Isso. com o açúcar constantemente elevado e a resistência à insulina. Então, que Sim. legal, Mariana. E você está trabalhando com a doutora Bárbara Werner agora, você fez uma parceria com Sim. ela. Ela já veio aqui no canal, já falou sobre a Sim. experiência dela com a dieta cetogênica. Sim. Conta aí, o que vocês estão fazendo? Só rapidinho aqui, depois a gente volta ao assunto que eu tô curioso. Nós somos três, na verdade, né? Porque a gente entende que para olhar integralmente a saúde de um paciente, a gente precisa da medicina, da nutrição e da mentalidade. Então nós temos a Elisa Celos, que é a terapeuta, e a Bárbara, na parte da medicina, que vai olhar toda essa parte de medicina de precisão, olhando profundamente para o metabolismo daquele paciente, associando ali com o que ele já trouxe, né, de todo o histórico dele, as medicações, e a parte da dieta comigo, né, que a gente ajusta a alimentação, entende o que precisa, né? E aí a Elisa entra também nessa parte difícil da mentalidade, porque a gente sabe que não é só saber o que tem que fazer, mas conseguir fazer é sim desafiador. É desafiador você ser o único da tua família que tá comendo um prato, né, um steak, quando todo mundo tá comendo bolo de chocolate e um pedaço desse tamanho de carne. É desafiador. E essa mudança de mentalidade e perspectivas, então, hoje nós três trabalhamos com vários pacientes com diversas questões psiquiátricas ali, individualizando muito para cada um, mas está sendo muito, muito, muito enriquecedor. A gente vê a melhora das pessoas realmente com o tratamento de fato, né? O tratamento do indivíduo com tudo que ele precisa. Muito legal, Mari. Agora deixa eu te perguntar uma coisa. Você é nutricionista, como você falou, você já estava vendo que a faculdade estava um pouquinho outdated, que estava fora de, estava um pouquinho Muito. antiquada, né? Então, Sim. me conta aí, o que é que você estudou sobre a dieta carnívora que você analisou assim, tecnicamente, e você percebeu, não, isso aqui realmente faz sentido, eu vou fazer. Sim, primeiro, uma coisa que chega a ser ridículo depois quando você pensa que você passou tantos anos na faculdade e você negou o óbvio, né? Quando a gente pensa em densidade nutricional e tudo que um pedaço de carne entrega e tudo que outros vegetais entregam, você vai ver que de fato, né? Se você coloca ali, quando você coloca tanto de densidade nutricional, qualidade do alimento, e você compara até dentro das próprias carnes, eu falei, caramba, como que eu não tinha percebido o óbvio? Como que algum dia eu fui cair nessa conversinha de que era inflamatório, o alimento mais anti-inflamatório que tem a melhor densidade nutricional que existe dentro de todos os alimentos, né? Não existe. Dentro da faculdade, a gente não aprende sobre antinutrientes, não aprende sobre nada disso, né? Isso é uma coisa muito mais rebuscada e refinada que a gente tem que aprender por fora. E principalmente essa questão, acho que, de individualizar para cada caso, né? Porque ainda que, sim,
o que funciona para o meu caso e funciona para o teu pode não ser que funcione para outra pessoa, né? E dentro da nutrição é uma parte muito importante a gente ir para além só da parte bioquímica. Então existe uma estrutura quando a gente fala de alimentação que tem comportamento, tem dinheiro, né? Tem cultura, tem o que a pessoa também está disposta a fazer que precisa ser levado em consideração. Mas essa questão da faculdade, né? Quando eu fui estudar, eu basicamente entendi sobre a composição dos alimentos e voltei a estudar sozinha. E principalmente a dieta cetogênica. Lembrando que uma coisa que muitas pessoas confundem é que a dieta carnívora é uma dieta cetogênica sem vegetais. Então eu fui me aprofundar nessa questão da produção dos corpos cetônicos, o que era aceitável, o que era interessante, como agia em cada órgão, né? O que fazia a longo prazo, se era seguro ou se não era, por que não era investigado, por que não era estudado, como entrava a suplementação. E quanto mais eu estudava, mais perguntas vinham à minha cabeça. E eu percebi que muitas constatações eu tinha só aceitado sem desconfiar. Exemplo, creatina é muito bom suplementar para qualquer idade, em qualquer pessoa e em qualquer público. Mas os estudos que falaram isso, qual que era a alimentação dessa galera? Será que elas comiam carne o suficiente? Será? Né? Acho que não, porque ninguém nunca rodou um estudo, e não precisa ser carnívoro, animal-based. Estou satisfeita com animal-based. É animal-based? Eu boto minha mão no fogo que não, porque provavelmente os estudos eram de uma dieta ali bem padrão, né? Desde que não seja, mesmo que não seja o American Diet, vamos lá, traduzindo, uma dieta cheia de farinha, né? Cheia de farinha, de açúcar e pouca carne, pode ser até uma dieta do brasileiro tradicional, ali com um pratão de arroz, feijão, batata, macarrão e muitas vezes pouca carne também, né? Então, eu comecei a olhar com outros olhos e desenvolver esse senso crítico, porque isso eu acho que é uma coisa bem interessante de médicos que a gente vê dos Estados Unidos. E é outra coisa que me ajudou muito foi justamente falar o inglês, porque a gente olha num blog desses médicos e a gente encontra referências, a gente encontra associações. E, pessoal, para além disso, nós não somos um papel e um estudo, né? Depois que você sente em você conhece outras pessoas, você começa a ver no seu corpo, não existe laboratório e aprendizado maior, né? Mas basicamente foi isso. Eu comecei a estudar a composição dos alimentos de novo e entender aí, descobrir os antinutrientes, né? Entendendo também como funcionava no corpo das pessoas e fui me aprofundando nessa literatura que a gente sabe que não tem no Brasil, Antônio. Não existe, né? O que existe é o que a gente passa na rede social. Não tem mesmo, e é o que eu costumo falar também, Mari. Quando você entende inglês, você tem acesso a 90% das informações do mundo. Sim. E o que chegou nos Exatamente. Estados Unidos só vai chegar no Brasil daqui a 3 anos. E é por isso que eu No falo mínimo. sempre aqui nos meus podcasts, no mínimo, né? É por isso que eu falo sempre aqui nos meus podcasts, olha, a dieta carnívora tá engateando aqui no Brasil ainda, né? A dieta carnívora, a dieta cetogênica. Lá nos Estados Unidos tá em outro nível já, tá em outro Exatamente. nível. Então, você está 100% certa. Aí você foi lá e estudou sobre, né, o quesito nutricional da carne, que, pô, logicamente falando, quando você percebe isso, there's no going back, não tem volta, porque tem todos os nutrientes, estão ali nas formas mais biodisponíveis. Como você falou, pô, será que para pessoas que estão fazendo uma dieta carnívora, animal-based, que estão comendo a forma ali da creatina natural da carne, e não só creatina, né? Outros compostos que talvez possam potencializar a absorção da creatina que vem junto ali, será que para eles também precisa? Então a gente começa a perceber essas coisas. E do ponto de vista fisiológico, no quesito corpo humano, assim, obviamente isso do nosso corpo conseguir absorver é fisiológico, querendo ou não, mas teve assim outras coisas que você analisou e você percebeu e abriu sua mente também? Olha, eu venho de um estudo muito vasto sobre intestino com a ótica justamente dos vegetais, frutas, legumes e fibras, né, Antônio? E aí eu ouvia muito, além de ouvir que em certo grau a carne era inflamatória, e de eu ter falado isso, meu Deus, me desculpem todo mundo, os pacientes iniciais que ouviram isso, me perdoem, tinha a carne ser difícil de digerir. Daí, quando eu fui pra carnívora, e estudando tudo isso, né, primeiro teste, você não come outras coisas. Aí você constata que difícil é tudo que vem junto do prato com a carne, não a carne. Então, isso é uma ilusão, pessoal, que é muito importante falar. Eu vejo que algumas pessoas, né, e tenho visto isso muito na prática clínica, prestem atenção nisso. Muitas pessoas não gostam tanto de comer a carne e acham que ela é difícil
porque na verdade elas já estão com alguma questão digestiva. Então, exemplo prático. Se a pessoa tem hipotireoidismo subclínico ou hipotireoidismo, isso vai fazer com que você tenha uma produção inadequada de ácido clorídrico. Você vai ter menos ácido no seu estômago que você deveria. Então, aquela proteína ela já não vai ser tão digerida. E não é porque a carne é difícil. É porque o corpo da Juliana não está conseguindo digerir. Se você não consegue digerir carne, que é muito fácil de digerir para o nosso corpo e é literalmente muito fisiológico, nós temos uma questão, né? Isso é um alerta que a gente precisa olhar. E aí, as outras coisas, né? O que são as outras coisas? Vegetais, grãos, leite. Isso é muito individual de quem consegue ou não. E você só vai saber, é uma das dúvidas muito frequentes, mas como que eu vou saber se eu digiro bem ou não? Tirando. Você tira, não necessariamente você precisa ir para uma carnívora de cara, mas você vai tirando. Tira tudo que é grão, arroz, feijão, macarrão, incluindo glúten aqui. Tira tudo, grão, lentilha. Ai, mas eu vou ficar... Não vai ficar com falta de nada, não vai ter deficiência de nada que se você está comendo carne. Tira semente, tira grão. Vê como você vai se comportar. Vê se aquele estufamento que você acorda todo dia vai passar. Tira salada. Avalia. Gente, ninguém vai morrer sem salada. Essa semana uma paciente falou, mas e os nutrientes do verdinho da salada que você tá tirando? Eu falei, me cita um. Ela, não sei. Eu falei, pois é. Assim, não é que não tenha o benefício. Até o benefício individual, né? Você sabe. Nós divergimos nesse aspecto, porque eu realmente vou muito da individualidade. Não é que seja ruim pra todo mundo no sentido de tem antinutrientes e tem várias questões. Isso é um fato, né? Mas como o corpo e o contexto metabólico daquele indivíduo recebe e lida com aquilo é particular. Esse que é o meu ponto. Então, para algumas pessoas, realmente, comer um prato de salada crua vai ser tenebroso. Para outras pessoas pode ser ok. E para nenhuma delas significa que é necessário. É aquela questão que entram as outras questões para além do biológico da alimentação, né? Que... Enfim, costumes, hábitos e vontades e desejos. Mas acho que eu respondi, eu gosto de explicar e começo a falar outras coisas e vou me empolgando. Não, é ótimo você tá falando. Quanto mais melhor, pra ser sincero. E você vê que eu deixo você falar, né? Porque pra mim tá ótimo aqui, eu gosto de ouvir demais, eu gosto de aprender com todo mundo que vem no meu podcast. E então, a gente falou sobre a sua história, né, Mari? Que você começou para melhorar tireoidite de Hashimoto e você melhorou sua saúde mental. Você agora está trabalhando, né, nesse contexto metabólico de uma dieta cetogênica para doenças psiquiátricas com a doutora Bárbara. E você está continuando, me responde isso, você está continuando depois desses 9 meses, correto? A fazer a dieta, ou foi um pouquinho mais? 9 meses, tô certo? Eu tô 9 meses sem parar, eu nunca saí. Na verdade, houve 2 situações específicas. A primeira, quando eu tava com 3 meses de dieta, que eu achei que eu tava muito bem e quis dividir uma bola de sorvete com meu marido. E aí? Era verão aqui no Canadá, 35 graus. Falei, beleza, meia bola de sorvete. No mesmo dia eu comecei a me sentir um pouco estranha. Achei que tinha sido hipoglicemia de rebote, né? Que é basicamente quando a glicemia sobe muito, o pessoal depois desce rapidamente e começa a dar, pode dar náusea, pode dar um mal-estar. No dia seguinte, Antônio, eu acordei muito deprimida. E nos próximos 3 dias eu acordei. Então a gente fala que a terapia metabólica cetogênica, né? E a minha, no caso, é mais para cetocarnívora, é literalmente o nosso remédio. Eu não tomo nenhum tipo de medicação psiquiátrica. Eu já tentei no passado 2 vezes, foi péssimo, né? Pro meu caso, não me ajudou e piorou muito. E eu literalmente trato a minha cabeça com a minha alimentação. No sentido de, desse pouquinho pode ser o suficiente. Eu falo muito isso. Educo muito, não é pra assustar as pessoas, é pra vocês terem noção e consciência de como nós somos individuais e de como às vezes um pouquinho pode fazer mal. E uma outra informação adicional que eu acho também bem relevante é, pessoal, eu não tenho resistência insulínica no exame de sangue. Vocês entendem que o ser humano tá aqui, né, sintomas, exame de sangue, outros exames estão aqui. Exame é pra complementar o que você tá trazendo. A clínica é sempre soberana. Então, quando eu como carboidrato numa quantidade maior do que a dieta cetogênica, um pouco mais, eu fico mal. Fico mal no sentido de voltar no dia seguinte a ter os sintomas, porque isso aqui é literalmente a minha medicação, a minha comida é meu remédio, né? Então, não dá pra ficar cheating, né? Como a gente fala no inglês, e, até sexta, ó, tô linda. Sábado, domingo, já que não existe vida assim, você não vai colher os benefícios se você não tiver um comprometimento em outro nível. Porque é justo que muito custe o que muito vale, né? E curar
Tudo que eu tive, eu só não quero voltar pra aquela versão antiga. Eu poderia morrer comendo sua carne até o último dia, que eu estaria feliz e super realizada. Tá tudo bem por mim. Tá tudo bem. Não tem nada melhor do que se sentir bem 100% do tempo, né, Mari? Especialmente sem depender de nenhum remédio e de nada que esteja mudando a sua composição química do cérebro por uma certa quantidade de tempo. Então, eu divido dos mesmos ideais do que você, porque eu também senti na pele, né? E igualzinho a você. Se eu comer alguma coisa fora da dieta carnívora, e eu nunca tentei essa bolinha de sorvete, nem nada, mas só que na Argentina, quando eu fui lá, batizaram minha carne, botaram trigo na minha carne moída, e aí quando eu comi, eu senti na mesma hora, Carol, isso aqui não tá certo. Tive gases a noite toda, e no outro dia eu já amanheci um pouquinho mais para baixo e com muita vontade de comer doce. Eu olhava assim na Argentina. Rapaz, na Argentina tem, né, os como é da Havana lá, os bolinhos. O alfajor. O alfajor. Eu olhava pro alfajor, Mário, eu falava, babando. Uma mordidinha não vai fazer diferença. Aí eu, caramba, eu não penso assim, velho. Eu não penso assim. Exatamente. Então, quem plantou esse pensamento na minha cabeça? É realmente o desejo do corpo, né? Sim. Exato. E aí, você ficou 9 meses você tá 9 meses na dieta carnívora, você saiu essas 2 vezes. E a pergunta que eu ia fazer, antes de ouvir sua história, é o seguinte: você pretende continuar esses 9 meses, né, por conta mais da saúde mental ou você viu outros benefícios também? Principalmente por conta da saúde mental, vou ser bem honesta. Provavelmente eu daria uma flexibilizada, né? Mas antes, eu diferente de você, que eu já vi que você odiava legumes e frutas e coisas assim, legumes principalmente, eu amava, tá? Porque eu fui criada comendo desde muito cedo. Então, eu amava. Confesso pra você que às vezes eu olho assim e ainda sinto falta de um brócolis, mas por conta da adaptação que o meu corpo teve, não existe a possibilidade de continuar comendo agora, né? E aí eu fui meio que desprendendo. Então, principalmente pela questão psiquiátrica, porque eu realmente vi que não dava muito pra flexibilizar no meu caso, principalmente por ser muito recente. É uma coisa também que sempre me perguntam muito, mas até quando? Gente, eu não sei, não trabalho ainda com bola de cristal. Tô vivendo um dia aqui de cada vez, então continuo vivendo. Mas a parte da energia e tanto do ganho muscular, eu percebi um momento de força, né? Tem uma questão ainda, no meu caso especificamente, que eu preciso resolver de saúde mitocondrial, mas eu já consegui perceber essa diferença. Em questão estética, a minha pele, né, e o meu cabelo foi uma coisa bizarra, porque se você pega uma foto minha agora com 32, eu tô mais nova do que com 28. Assim, não é brincadeira, gente. É literalmente você tem 32? Que você vê. Eu tenho 32. Tenho 32. Eu pego uma foto minha e a minha pele, tipo, ficou muito mais durinha, assim, né? Realmente, eu percebi que como se tivesse diminuído o rejuvenescido. E muitas pessoas que me conhecem falaram isso, né? Foi uma coisa, assim, bem bizarra essa questão da pele. De maneira geral, a parte do intestino, ótimo, eu não tenho mais distensão. Eu como, minha barriga tá flat. Acabei de jantar um bife imenso de picanha e a minha digestão é ótima. E minha barriga tá normal, né? Não tô estufada em nenhum momento. E isso é muito bom, né? Você não tá constipada, mano? Constipada? Jamais. Gente, não vou falar que não existe, né? Porque aí seria meio complicado, mas assim, vocês não sabem o que é constipação. Então é um bom momento pra explicar. Constipação é você não ter sensação de plenitude total, português claro. Você teve a sensação que não evacou o suficiente. Ou você ter dor ou desconforto. Redução do bolo, redução da frequência não é constipação. Se você está constipado literalmente com alguma questão que você está precisando fazer força, muito provavelmente não é por conta da dieta. Ou você está fazendo errado, não está comendo gordura o suficiente, ou você não está bebendo água o suficiente, ou você está com alguma outra questão que o intestino está mostrando que precisa de atenção. Não necessariamente é por conta da alimentação. Fibras, inclusive, deixam muitas pessoas constipadas. Isso é uma coisa que quando as pessoas ouvem a primeira vez... Quando as pessoas ouvem a primeira vez, elas ficam meio... Mas como? Como que eu vou tirar fibra se eu já... Mas eu tô constipada, já sou constipada se eu como fibra. Querida, você pode estar fazendo a associação errada, né? Você pode estar constipada justamente se está comendo muita fibra que teu intestino não tá sabendo aproveitar pra nada, né? E tá
dificultando realmente a utilização e a saúde desse intestino. Individual, de novo, há pessoas que podem ser ok e há pessoas que vai fazer mal. Mari, muita gente fala, né? Pô, N é igual a 1. Você é só um exemplo. Na verdade, tem. Só aqui na nossa conversa é 2 para 2, né? De melhora de vida. Se a gente for ver nos comentários do vídeo do YouTube, também vai ter comentário de gente que tá mudando de vida. Ok, isso não é controlado. Agora me conta aí, o que é que você tá vendo nos seus pacientes depois que eles aderem a uma dieta carnívora ou cetogênica? Vamos começar na psiquiatria, né? Que Sim. você falou aí da doutora Bárbara Ware, né? Ela é experiente ou especialista em dieta cetogênica para tratamentos psiquiátricos. O que é que você está vendo com esses seus pacientes que você está acompanhando? Olha, é bem incrível, né? É o que você falou, a gente começa com a gente fica muito na expectativa de conseguir ver outras histórias. Então a gente trabalha com diversos transtornos, diversas questões e diversas idades. É um público realmente muito, muito, muito heterogêneo, né? Então a gente tem desde crianças com TDAH, que os pais reportam fazendo ali uma hemobase, nem chegou a cetogênica, uma melhora da cognição, da concentração, né? A gente tem pacientes com bipolaridade, com estabilização do humor, né? Tendo realmente estabilização. Pacientes com ansiedade e depressão, assim como eu, que também tem uma melhora do quadro. São vários aspectos, né? Mas, de novo, entra todo um tratamento e todo um olhar, né, integral para aquela pessoa. Mas, de maneira geral, assim, é bem incrível a melhora das pessoas, né? A gente não pode prometer nada, o que a gente pode prometer é tentar, e as tentativas têm sido, assim, muito, 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 muito positivas pra gente. Tem sido realmente bem enriquecedor e engrandecedor. Maravilha. Eu queria te perguntar sobre outros casos, mas antes de eu perguntar outros casos, é bom que você comentou isso, né? Não tem como prometer nada, mas uma coisa você tem como fazer aqui pra gente. Explica pra gente sobre como a cetose influencia, como os corpos cetônicos influencia nessa melhora. O que você estudou sobre isso, né? Sobre como os corpos cetônicos podem estar, né? Eu sei que eles têm propriedades neuroprotetoras, né? Tudo isso. Eu queria ouvir de você a bioquímica por trás disso. Sim. Vou tentar explicar de uma forma fácil para ficar acessível, né? Então, para começar, porque apesar do nosso público ser bem qualificado, podem ter pessoas que não sabem. Corpos cetônicos é a forma do nosso corpo, né? A forma de energia que o nosso corpo produz quando a gente utiliza a gordura como fonte de energia. Então, pensa que nós nascemos como um carro híbrido, que a gente consegue utilizar, né, a fonte da gasolina e também colocar ali na tomada. Sendo a gasolina o açúcar, a tomada, essa energia limpa, são os corpos cetônicos. Quando a gente come carboidrato, né, uma quantidade X por dia, e aí tem a parte da literatura, mas isso também vai ser individual, a gente vai sempre rodar na gasolina. Mesmo tendo a possibilidade de conectar o carro na tomada, é como se a tomada não funcionasse. A gente esquece isso. A partir do momento que a gente começa, né, a consumir mais gordura e muda, o que é a dieta cetogênica, para quem também chegou de paraquedas aqui? A gente tem a composição da dieta, ela é muito rica em gordura, né, moderada em proteína, carne em geral, e baixa ou baixíssimo em carboidratos. Então, não vai entrar batata. Mais ou menos. A gente pode ficar entre 5 a 10% de carboidrato, desde que não ultrapasse muito 50 gramas diários. De gordura, aí vai variar também de 60% a 75%, depende muito do caso. A depender do quadro psiquiátrico e da individualidade da pessoa, a gente pode ir para mais ou para menos. E proteína também a gente vai mexer nisso, né? De 20% a 25%. Então, as pessoas têm essa falsa sensação também que a dieta carnívora você vai comer carne em excesso. Mas não é assim, porque, enfim, é calculado, você vai comer o ideal para a sua necessidade, né? Então, a gente vai ter essa fonte de gordura. Agora, a gente vai usar, fechou a gasolina e vai usar só a tomada, vamos só carregar. Quando isso acontece, uma das coisas mais excepcionais com essa produção dos corpos cetônicos é a estabilidade na produção energética que a gente tem. A gente não tem resistência a corpos cetônicos, eles não têm dificuldade para atravessar a barreira do nosso cérebro e é uma energia completamente estável. Essa estabilidade é um fator central. E outro livro que é, né, da linha da Georgia é o Brain Energy, energia cerebral, que ele explica justamente como
essa otimização das mitocôndrias e essa utilização dos corpos cetônicos vai fazer com que a energia no cérebro seja estável. E por que isso é tão importante? Quando eu comi lá um doce, o dia do sorvete, eu tive aquele pico de glicemia, voltei a rodar na gasolina, né? Ficar rodando mal, assim, xoxo, rodou na gasolina, subiu a glicose. Na hora que desceu, essa instabilidade momentânea, ela é percebida pelo cérebro, porque é o nosso órgão que precisa de uma quantidade de energia brutal e é o mais importante. Então, ele percebe essa pequena instabilidade. E a partir disso, né, as células, ainda que sejam ali frações de segundos, elas vão, de fato, não ter funcionamento devido. E isso vai acarretar em sinais e em sintomas. Então, ainda que qualquer quadro psiquiátrico, qualquer doença seja um montante de coisas, né? Nós temos vários fatores, desde traumas da infância, as coisas culturais e psicológicas vividas no passado. Uma coisa que nunca era falada era justamente do metabolismo. Era justamente dessa funcionalidade da mitocôndria, né? Era justamente dessa estabilidade energética cerebral. Isso é uma coisa que quem trouxe a bandeira, né? O Christopher e a Georgia trouxeram essa bandeira da psiquiatria metabólica justamente adicionando a tudo que a gente já tinha de conhecimento e reforçando o elefante que estava esquecido na sala. Quem falava de metabolismo, né? Então, depressão, a pessoa vai falar de depressão. Caramba, quantos pacientes a gente vê na clínica que não existiu até hoje nenhum que a gente não tenha visto que tinha alguma questão metabólica. E, para além de todo o histórico pessoal, de todas as outras coisas, a questão metabólica estava ali. E muitas vezes não era tratada. Era uma tireoide que estava disfuncional, era uma pessoa que já estava apresentando resistência insulínica, até mesmo nos exames, era uma pessoa que estava desnutrida. Então, tudo isso é percebido e sentido pelo nosso cérebro. O nosso cérebro precisa desses nutrientes. Aí, voltando principalmente aos corpos cetônicos, né? Quando a gente tem um ajuste da dieta, com essa produção estável de energia, e tem a densidade nutricional devida, porque não é só produzir corpos cetônicos, se eu só ficar fazendo jejum, eu produziria. Mas aí também daria um tiro no pé, ficaria, né? Não seria insustentável. Então, você junta os dois e você trata desse metabolismo, o teu cérebro volta a funcionar como deveria. E isso dá espaço para ele se curar realmente, ou colocar em remissão aquela doença e funcionar bem, né? Funcionar da forma devida, como a gente nasceu para realmente viver. Uau, isso da mitocôndria também é muito pouco falado, né? Como a mitocôndria começa a ser mais eficiente. E eu já li também que a gente começa a ter mais mitocôndrias no corpo depois que a gente entra numa alimentação cetogênica / carnívora. Eu tô errado nisso, Mari? Não, já li também sobre biogênese mitocondrial, né? Que é justamente o termo para falar de novas mitocôndrias. Quando a gente associa, né, também ao jejum, e muitas pessoas também têm essa dúvida, né? Não necessariamente você precisa, porque na produção dos corpos cetônicos, quando você está em cetose o tempo inteiro, você já emula para o corpo diversos benefícios do jejum. E um deles é justamente você ter essa ativação para ter mais mitocôndrias nascendo, né? Ter todas ali as coisas que ela precisa para ela trabalhar como deveria. E você comentou também sobre a resistência à insulina. E uma coisa que eu fico impressionado é que eu vejo muitos profissionais aqui no Brasil falando que o teste de insulina não é nem necessário. É um teste que você pode jogar, você nem precisa pedir, de tão inútil que é. E a gente vê que na medicina, na nutrição metabólica, a insulina plays a big role, né? A insulina joga uma grande parte do jogo. Você pode explicar um pouquinho para quem está assistindo por que essa insulina crônica alta durante anos pode ser algo prejudicial para o corpo? Lógico, quando a gente está com a insulina alta o tempo inteiro, muitos processos vão acontecer e processos ruins, né? A gente pensa na insulina como um hormônio. A insulina não é ruim, pessoal, vamos lá. A insulina é um hormônio que coloca a glicose para dentro da célula, tá? Então, como se ela fosse o carro que vai pegar, é o Uber. Pegou a glicose, né? Ali o passageiro vai levar para algum lugar. Quando a gente tem o que a gente chama de resistência insulínica, é porque justamente a quantidade de hormônio que o nosso corpo está produzindo, isso é uma das coisas, só para ficar didático, existem várias formas de acontecer isso, a quantidade de insulina está sendo insuficiente para conseguir transportar essa glicose para dentro da célula. Quando eu não tenho glicose dentro da célula, ou seja, a minha mitocôndria não vai conseguir utilizar aquilo como fonte de energia, eu vou ter todos os sinais e sintomas e disfunções do meu corpo. Pensem, eu estou sem energia, é como se eu tivesse pagado, né, que não paguei a conta de luz. Não vai funcionar o ar-condicionado, não vai funcionar a lâmpada, não vai funcionar. Traduzindo para o corpo,
eu vou começar a ficar muito cansada, né? Primeiro eu começo a ficar cansada, depois a minha cabeça começa a ficar com aquela névoa mental, eu começo a ficar um pouco desanimada, né? Aí a gordura, né, começa a se depositar nos meus órgãos, eu começo a ter uma esteatose hepática, eu começo a ter problemas, outros problemas metabólicos. E por que tá depositando? Porque a energia não está sendo utilizada pela célula que não consegue entrar. O teu corpo, você judiou tanto, né, de tantos anos tendo altas de glicose, aí o que o nosso corpo faz? Ele é muito inteligente, ele tenta sobreviver o tempo inteiro. Então, se eu tenho a glicose muito alta, a insulina vai ser alta para compensar. Então, antes eu tinha 5 carros, 5 passageiros. Beleza, ótimo, um passageiro em cada carro. Agora eu tenho 25 pessoas e 5 carros. Tá meio ruim já a situação aqui, tá meio apertado, né? Beleza, vou mandar mais carro. Só que agora eu tenho 60 passageiros e 10 carros. Não tá entrando, não tá. Porque o corpo ele começa a ter dificuldade realmente de conseguir acompanhar essa produção que vai aumentando desse hormônio para colocar mais glicose, quando essa pessoa deveria mudar. Então, quando vai sobrando essa glicose na corrente sanguínea, a gente começa a ter questões vasculares, a gente começa a ter hipertensão, a gente começa a ter o acúmulo dessa glicose em formato de gordura, porque a glicose é para ter energia, então nosso corpo vai estocar. A gente começa a estocar dentro dos órgãos, então esteatose hepática de uma pessoa que nunca bebeu, mas come muito doce, muita farinha, muito pão, né? Muito carboidrato em geral, né? É uma coisa pouco difundida. Aí a gente já entra em outro mérito e começa a falar do colesterol. Então, eu tenho um vaso sanguíneo, tá passando aqui as células vermelhas e tá passando glicose. Machucou o vaso, também tá passando célula de colesterol. Machucou o vaso, causou inflamação, aí o vaso rompeu. Aí passou colesterol, a pessoa infartou. O problema foi o colesterol, o problema foi o açúcar, que causou o problema no vaso, né? Então, é realmente uma questão metabólica, porque o seu corpo, de maneira geral, não está conseguindo utilizar aquela fonte de energia. E isso é muito sério, porque vai causar desde esteatose hepática grau 1 até o último, que a pessoa pode ter falência, questões renais, questões psiquiátricas, questões psicológicas, e disfuncionalidade como um todo, né? Porque você viver cansado, você não conseguir fazer suas coisas, você se arrastar pra trabalhar, você tá sempre com a cabeça ruim, você tá com a memória ruim, você tá com vontade de fazer absolutamente nada. Gente, isso não é viver. Isso é sobreviver. Eu sobrevivi por muitos anos, eu cansei, então agora todo dia eu quero viver e viver e viver. Não dá. E sua energia tá contagiando, viu, Mari? Isso é ótimo, velho. E Que bom. só quem sente na pele consegue dizer exatamente, né, o que é tá em cetose, o que é você não tá inflamado, o que é você tá se sentindo assim. Eu falo pra todo mundo, velho, não custa nada tentar 90 dias. 90 não custa. dias. Eu Teoria acho que dos jogos. É como você Real. pensou. Real, eu inclusive tenho pensado muito sobre isso, né? Eu tô muito com esse negócio do 90 na cabeça. Acho que a gente podia muito fazer um desafio de 90 dias, porque Eu quero conversar com você. Mari, eu quero conversar com você depois. Você vai curtir o que eu tenho. Eu quero curtir o que. Eu acho que você vai curtir o que eu tenho pra falar depois. Sem ninguém saber, tá? Segredo. Eu vou adicionar 2 coisas, Antônio, em relação a essa parte do público feminino, que aí é uma coisa que você não vai ter acesso. Ótimo. Primeira coisa, quando a gente tá, né, com essa insulina alta o tempo inteiro e com essa alimentação, ainda que você ainda não tenha nos exames uma insulina... O que é insulina alta? Só pra traduzir, vocês não ficarem perdidos, tá? A gente tem uma insulina ali de 6 até 8 ainda ok no exame de sangue. Só que a gente não mede só insulina, a gente mede em glicemia de jejum, que deveria estar até 95. Lembrando que a gente tem como se fosse uma colher de chá circulando nesse momento no sangue de todo mundo, meu, do Antônio, mesmo com quase 0 carboidrato. O nosso corpo ele produz sob demanda. Então, a gente nunca vai ficar sem glicose no sangue para aquilo que precisa, mas o nosso corpo tem capacidade de produzir sem consumo de carboidrato. Mas beleza, fechei o parêntese aqui, voltando para o público feminino. Lipedema é uma questão que tem sido muito tratada hoje em dia, né? Que é justamente essa parte inflamatória ali da vascularização e das pernas, que a gente vai sentir a perna muito pesada, vai dar celulite, que aí já mexe na parte estética, aquele peso, aquele acúmulo de líquidos, é muito piorado em situações que você vai ter um excesso de carboidrato na sua dieta. Excesso vai ser literalmente individual, que aí a gente já vai entrar na predominância estrogênica e insulina alta na mulher, né, vai facilitar essa questão da desregulação
dos hormônios sexuais, levando ali, podendo levar para uma predominância estrogênica, e principalmente quem já tem genética, como no meu caso, vai ter esse corpo com mais culote, com a perna mais grossa, com um bumbum que às vezes vai realmente ficar tipo uma pera, né? É o corpo, assim, muito tradicional da brasileira, mas que não tô falando do tipo em si, mas aí quando começa a incomodar, da perna realmente pesada, a perna piorar, quando a gente muda e melhora a alimentação, nossa, gente, isso melhora substancialmente. Outra questão é em relação a ciclo menstrual, né? Muitas mulheres odeiam menstruar, né? Não que seja a melhor coisa do mundo, mas por ser muito sofrido, justamente por elas não compreenderem que não é uma questão genética, é uma questão comportamental. E eu digo isso porque eu menstruo há mais de 20 anos, eu menstruei super cedo, e consigo comparar o meu corpo ao longo desse tempo, né? Eu já nem sei mais o dia que eu vou menstruar porque eu não sinto mais nada. Então, sentir muita dor, sentir muito mal-estar, ser incapacitante, nada disso é normal. Isso podem ser sintomas de coisas que vocês já estão sofrendo. E sim, mulheres que têm insulina alta o tempo inteiro e tendem a levar para essa predominância estrogênica, vai desregular os hormônios e você pode ter, né, uma redução ali da progesterona e ficar muito mal no seu período menstrual, ter uma TPM, chegar até uma disforia. Disforia é o pior tipo de TPM que a mulher pode chegar no nível de depressão, né, de realmente sintomas psiquiátricos bem mais intensos por conta da desregulação do ciclo menstrual, né? E muitas dessas mulheres estão com resistência insulínica e não sabem. E hoje em dia, né, eu vejo alguns exames de sangue assim, onde eu consigo ver a referência, né? Por exemplo, quando eu fiz o exame de sangue, a referência de insulina estava até 22, que era ok. Então a média, isso quer dizer que a média da população é por aí. Exatamente. Eles constroem a referência com a média da população que não tem o diagnóstico, ou seja, não é média de pessoas saudáveis. É média de pessoas sem diagnóstico, que é completamente diferente. Aquelas referências a gente não usa na nossa prática clínica, porque a gente usa realmente os níveis ótimos, né? O que seriam adequados para o metabolismo funcionar e para a pessoa estar funcional como um todo. Não os níveis de doença, porque aquilo ali é só tipo, você não tá doente. Mas entre você estar saudável e você não estar doente, nossa, é uma longa estrada de disfuncionalidade e de questões que você pode desenvolver, né? E é o que você falou, né? Às vezes no exame o médico olha e fala, não, tá tudo normal. Mas a pessoa tá se sentindo pra baixo, tá sem vontade de fazer nada e fala, doutor, mas eu não tô me sentindo bem. Não, seu exame de sangue tá normal aqui, então pode ficar tranquila. É bem isso, né? Assim, às vezes eu fico sem vontade de chorar, porque alguns exames, as pessoas, acho que a rede social ajuda muito no nosso trabalho nesse sentido. Realmente, a gente vê a relevância no dia a dia quando conhece o caso das pessoas que, por conta de uma informação que a gente deu de forma até gratuita na rede social, isso acende nelas tanto a esperança quanto o alerta de que tem alguma coisa. Então, caramba, tem paciente que chega pra mim com uma ferritina de 15. Gente, mulher que menstrua tinha que ter pelo menos 80, mínimo, tá? Pra gente começar a conversa aqui. 15. A pessoa tá completamente acabada, ela vai no médico, o médico fala, você precisa desacelerar. Meu filho, eu preciso viver. Aí é uma mãe com filhos pequenos, com milhões de coisas pra fazer. Vai desacelerar? Não, ela tá doente já, né? Não é porque não tá com anemia, que é um marcador tardio, que você não vai fazer nada, entendeu? Então, são é realmente um desrespeito, né? Até a pessoa. Isso que me machuca muito, porque eu fui a pessoa que eu já tava desenvolvendo Hashimoto, ninguém descobriu durante anos, porque tava tudo normal, e eu tentando ajuda com vários profissionais, eu não conseguia. Tive que conseguir por mim mesma, né? Estudar por mim mesma. E eu vejo esse desespero, porque tem paciente que chega pra mim e fala, mas eu levei o exame, o médico falou que não precisava, ou ele não sabia ler, ele nem leu. Então eu falo assim, eu sei. Eu sei, por isso que, qual que é o caminho? Estudar. Né? Foi até uns vídeos que você fez esses dias, né? Quero começar na dieta carnívora. Primeira coisa, cara, você vai estudar. É sua saúde, é sua responsabilidade. Né? As outras pessoas você vai usar nesse caminho pra te guiar, pra estar ali dentro, mas você precisa ter um mínimo de consciência de saber o que é, pelo menos como o teu corpo funciona. As coisas básicas, né? Depois, não tô falando você ler o exame e interpretar, beleza. Mas até pra você ter noção de se aquele profissional, pelas coisas que ele fala, tem um mínimo de capacidade ou não, você tem que ter um mínimo de conhecimento. Não tem como você ser completamente leigo e só confiar e deixar, né, a tua saúde na mão de outra pessoa. Não tenha dúvida, ninguém liga mais pra sua saúde do que você mesmo, eu não canso de falar isso.
E Mari, você Exatamente. comentou sobre a predominância estrogênica, você comentou sobre mulheres que têm o ciclo menstrual doloroso, uma TPM absurda, e você associou isso, né, com a insulina constantemente elevada. Uma coisa que é comum em todo médico, toda nutricionista que eu entrevisto também, e que eu adoro perguntar isso, porque eu acho que é um problema que está virando uma epidemia no mundo todo, é sobre a dificuldade das mulheres hoje em dia em engravidar. Sim. Então, você está vendo também em alguma paciente sua que você está acompanhando, depois que elas mudam a alimentação, elas acabam engravidando assim e fala, caramba, tô grávida. Eu tenho uma paciente específica, foi bem emocionante, foi o primeiro bebê da minha carreira, que ela já fazia dieta carnívora, mas não estava ajustada à proporção de gordura que ela precisava. Não tenho medo de comer gordura, mulheres, se vocês não sabem, colesterol é fonte dos hormônios sexuais, né? É o tijolo para fazer o hormônio. Então, estrogênio, progesterona, lá no início, os hormônios esteroides, a gente precisa de colesterol. Quando eu ajustei a dieta dela, em um mês ela engravidou. E ela não menstruava mais, ela menstruou no primeiro ciclo, ela engravidou, né? É uma coisa bizarra, né? É bem realmente chocante. Mas essa questão de infertilidade, essa dificuldade de engravidar, que de fato é uma coisa que tem acontecido demais, entra tudo, né? Porque quando a gente fala de metabolismo, a gente tá falando de absolutamente tudo que pode interferir no nosso corpo. Desde uma questão emocional e psicológica, até a alimentação, até a falta de sol, até a exposição de luz na hora que não deveria, né? Que a gente sabe, de noite era realmente para estar escuro, e a gente não larga telefone, não larga a tela. Nós, de maneira geral, como sociedade, estamos vivendo de uma forma antifisiológica. E a gente precisa nadar contra a corrente. Se a gente pensa na prioridade do corpo e pensando que estamos com questões metabólicas que levam a gente para uma via de estar mais num estágio de sobrevivência, não num estágio de thriving, de, né, prosperar, gerar não é prioridade. Meu corpo, se ele tá sobrevivendo, né, ele entende que ele tá sobrevivendo, para começar, não tem nem desejo sexual. Porque, né, procriar, ter desejo sexual é uma coisa secundária. Quando eu tô sobrevivendo, a minha digestão tá ruim, minha cabeça tá ruim, eu realmente não tenho vontade, e aí vai ter isso. Então, quando você olha pra vida de uma mulher que geralmente, tá? Lógico, cada caso é um caso, mas estruturalmente falando, geralmente é uma mulher que tá extremamente estressada, não gerencia o estresse, aí você vai ver o sono tá todo errado, a alimentação é uma porcaria, não faz nenhum tipo de exercício, não para, não descansa, não pausa, realmente tem uma vida que tá completamente bagunçada, né? E isso vai, de fato, gerar muitas questões, além de uma epidemia de desnutrição, que a gente come muito, mas pouco daquilo que é nutritivo, né? E isso também, sem dúvida, não dá pra não deixar de reforçar. Quantas vezes a gente puder falar, a gente vai falar, porque mesmo falando tantas vezes, ainda é pouco difundido, acho que ainda é pouco compreendido o que a gente quer falar com isso, né? Não tenha dúvida. E aí a gente vem para uma alimentação extremamente rica em nutrientes, uma alimentação que, como você falou, pode mudar a vida da pessoa, mudou a sua, mudou a minha, está mudando as vidas dos seus pacientes, as vidas das pessoas que eu estou acompanhando aqui no protocolo Super-Humano, na minha mentoria também. E aí o colesterol acaba subindo um pouquinho, o LDL acaba subindo um pouquinho e muitos médicos iam falar, não, seu LDL está alto, mesmo você se sentindo melhor, mesmo você melhorando o seu sono, suas espinhas, mesmo você se sentindo o melhor que você já se sentiu na sua vida toda, tome cuidado com o seu LDL. E você comentou sobre, né, brevemente, é claro, sobre o mecanismo do que está acontecendo ali do dano endotelial e como o LDL está indo ali para amenizar o problema que já está sendo causado por outra coisa. Você poderia explicar um pouquinho melhor se o LDL por si só seria o problema e se não, o que é que está acontecendo ali com um pouquinho de mais detalhe para quem está assistindo? Será que todo mundo tem que ter medo do colesterol de olho fechado, só baseado naquele número que está ali no exame? Não mesmo. A primeira coisa que sempre batem nessa tecla, né, desse medo de subir, pessoal, não existe uma associação científica de alto nível em aumento de colesterol e aumento de risco cardiovascular. Isso foi uma associação completamente equivocada e a gente já tem estudos, assim,
modernos e atualizados, tipo, de 2 meses atrás, em que rodaram um estudo de dieta cetogênica e pegaram toda essa população fazendo o escaneamento, né? Fazendo realmente o CTA, o CAC que a gente chama no Brasil, que é o padrão ouro, assim, pra gente ver as artérias, pra ver se tem alguma placa, alguma coisa. E entenderam a associação de pessoas que têm o colesterol alto. E não tô falando alto 250, tô falando que tinha gente com colesterol de 800, 750. A pessoa tava bem, viva, tá? Ninguém... Por conta da referência, os pacientes se assustam quando sobe, assim, 5 pontos, eu tô em 300. Nossa, meu colesterol é super alto. Não, isso não é colesterol alto. Referência de laboratório é uma coisa, a gente não trata exame, a gente trata paciente. Quando que a gente precisa ter medo de um colesterol alto? Quando eu tenho resistência insulínica. Quando eu tenho questões metabólicas prévias, principalmente ligadas a essa parte glicídica, ao funcionamento de carboidratos, e aí se eu tenho colesterol justamente por conta daquela questão do dano epitelial, né? Que eu já tenho um dano prévio, que é o colesterol estar mais alto, pode ser uma questão. Então vamos pensar numa pessoa que não tem. Uma pessoa que está metabolicamente saudável. O que é uma pessoa metabolicamente saudável? Ela não tem nenhum tipo de doença, por exemplo, estetose hepática, síndrome do ovário policístico, ou ela não vai ter nenhuma doença ou síndrome associada, mas também ela não vai ter sintomas de estar sempre muito cansada, sempre muito sem energia. Uma pessoa que não está comprometida ainda. Ela vai consumir e vai começar a melhorar, o colesterol dela vai subir. Para pessoas que são magras, né, mais musculosas, a gente ainda tem justamente esse termo que veio do inglês do hiperrespondedor de colesterol, em que se você é metabolicamente saudável, o teu corpo pode responder de uma forma que vai subir, e às vezes pode subir, tipo do pesquisador que gosta muito de falar sobre isso, o Nick, e ele tem uma série só sobre colesterol que saiu essa semana e tá assim, perfeita. O colesterol do Nick é tipo 750, ele tem todos os marcadores genéticos para doença cardiovascular, a polipoproteína B e A altas, e ele vai continuar em dieta cetogênica, porque é assim que ele tratou doença inflamatória intestinal que ele tinha, que ele ia 20 vezes no dia ao banheiro, né? E ficou extremamente debilitado. Então, o colesterol alto, sozinho, ou LDL, como foi a pergunta do Antônio, já tô divagando, não é uma questão, porque a gente entende o ser humano como um contexto. E justamente, Antônio, por os profissionais começarem a ter tido essa inabilidade de entender o sistema complexo e olhar o corpo integralmente como um todo, que as pessoas estão tão mal atendidas e doentes. Então, se eu entendo que, beleza, por que aumentou? Tá, por conta da dieta. Tá, mas tem algum problema metabólico? Não, não tem. Como que você tá? Tô bem. Tá, isso não é um problema. Aí, o que acontece hoje em dia? Tá alto, provavelmente vai ser prescrita uma medicação. Essa medicação, que é muito famosa para diminuir colesterol, ela tá, mais do que comprovadamente, ligada a uma disfunção mitocondrial. Então, eu comecei com colesterol alto, que a pessoa nem tinha um problema, aí eu coloquei uma medicação, e aí eu trouxe uma disfunção mitocondrial. Lembram da disfunção mitocondrial que a gente falou lá desde o começo da Associação de Doenças Psiquiátricas? Então, olha o tamanho disso, olha como a gente vai puxando o fio, várias coisas que não são ditas, e às vezes, justamente por serem mal interpretadas, podem, né, querendo melhorar, piorar em muito a associação. E infelizmente eu vi isso na minha própria pele. O meu avô era obeso, tinha várias questões metabólicas, tomava esse tipo de medicação. Ele ficou extremamente deprimido antes de falecer. E eu diria que meu avô faleceu de depressão. Não foi de infarto ou de outra coisa, de tão mal que ele ficou. Por conta de como muitas das medicações. E não é ser contra a medicação, né? Não seria uma idiotice e antiético uma profissional da área da saúde falar isso, né? Mas é saber utilizar, compreender para o que serve e também compreender os efeitos colaterais e tratar, né, sempre que possível, né? E conseguir ter realmente essa visão do que aquilo vai causar e conseguir intermediar no mínimo. E é uma coisa que hoje em dia eu não vejo assim, né? Na grande maioria não é feita, infelizmente. Então veja você que ter colesterol baixo muitas vezes é muito pior do que ter um colesterol alto. Porque aí você vai ter uma disfunção hormonal, aí acontece de mulheres, né, que param de menstruar, homens que estão com a testosterona super baixa, não sabe porque tá tão pra baixo, porque não consegue fazer nada, porque, né, tá realmente naquele estágio meio down, assim, né. Que além de hormônios sexuais, o colesterol também produz cortisol. Também não esqueçam disso, é a fonte do cortisol, que é o hormônio que dá, quando a gente acorda, essa coisa, quero viver, quero fazer, quero acontecer. Caramba, que aula, hein, Mari? É o que você falou. O remédio deveria ser
não é algo que tem que ser jogado pela janela, muito pelo contrário, porque em certas ocasiões o remédio vai salvar a vida da pessoa. Agora o negócio tá no nome, né? Remédio. É para remediar a situação. Não é remédio tomar para a vida toda, todo santo dia durante 40 anos, né, Mari? Ou pra mascarar o problema, né? Então, veja você, meu avô era obeso, começou a ter hipertensão, começou a ter problema no coração. Ninguém falou pra ele fazer uma dieta low carb. Ninguém falou pra ele parar de comer pão. Ele só comia isso. Ele tomava 5 remédios, já nenhum adiantava, com todas as adições, né? Quando tem problema no coração, um que é diurética, o outro que é pra diminuir o colesterol, o outro que é pra não sei o quê. E ele morreu doente com a doença que cronicamente estava ali há mais de 30 anos. Começou na obesidade, foi para outros lugares. E assim como ele, várias outras famílias. Que pessoa que você conhece hoje que não tem uma pessoa que é obesa ou tem alguma questão metabólica na família? Não existe. É difícil. É verdade. Não existe. Pensa, tenta pensar só uma. Todas as pessoas que você conhece. Pode ser amigo de amigo. Eu não conheço ninguém. Não conheço. É verdade, velho. É verdade. E Não é tem. igual aprender uma língua, né, Mari? Tipo, quanto mais novo você mais fácil é de aprender uma língua. Do mesmo jeito de quanto mais novo você mais fácil é de aprender novos hábitos alimentares. Seu É avô, verdade. provavelmente se falasse pro seu avô, eu sei que se falasse pro meu avô, depois de 70 anos vivendo do mesmo jeito, comendo o pãozinho dele, bebendo, ele ia falar, velho, tipo, não vou mudar. Eu Sim. prefiro ficar Ai, assim. nem faz sentido. Uhum. É verdade. É. Então, bem verdade. quanto antes a gente estiver mudando o mindset das pessoas e botando informação onde as pessoas não vão só confiar cegamente no que vem sendo falado pelas diretrizes ou pelos canais de notícia, que antigamente só tinha 1, 2, 3, 4 canais de notícia que propagavam informação, mais fácil vão ser das pessoas começarem a ter pensamentos críticos, né? E por exemplo, Isso. a nova pirâmide alimentar americana saiu agora, né? Saiu há 2 dias 2 atrás. dias. Aham. Então isso já é um grande marco, porque já começa a desmistificar muitas coisas que foram ensinadas errado e propagadas errado Muito. desde 50, 60, 70 anos atrás, né? Sim. Sim, Ainda tem exatamente. algumas falhas na nova pirâmide alimentar, ainda tem algumas... eu É até ia só fazer um vídeo sobre 10%, isso. né? Eu também preciso falar 10% de gordura saturada. Mas ok, já melhoramos um cadinho, mas tá bom, né? O negócio é ensinar e passar para as próximas gerações. Nossos filhos não vão ter as mesmas questões que nós tivemos, e isso me deixa com a consciência muito tranquila, né? Outros erros, os mesmos erros, não. Daqui pra frente a gente já faz outras coisas, e isso é muito bom. A gente realmente, né, quando eu vejo, por exemplo, pacientes que já... E converso muito isso, né? Apesar do meu público não ser o principal, ser infantil, falo muito com os adultos. Olha, você tá mudando sua alimentação, mas teu filho não precisa comer pão com Nutella. Criança não precisa de comer pão. Criança não precisa de docinho, né? Se você permanecer com esse tipo de alimentação, você quer mudar a sua, mas seu filho continuar com essa alimentação, ele vai sofrer os mesmos problemas que você está sofrendo aqui. Você quer isso? Porque a pessoa não faz esse cálculo. Nossa, foi justamente da minha criação na infância, comendo um monte de porcaria, né? Na adolescência e tudo mais, que eu cheguei no estágio que eu tô. Se eu começo cedo, por que não começar? Introdução alimentar, criança vai comer, tem que comer comida, carne, né? Se quiser comer legume, fruta, enfim. Mas não ficar comendo pão, Nutella, bolacha, Cereal. biscoito, cereal. Nossa, cereal, não mesmo. Você tá falando exatamente como era a minha alimentação antigamente. Era de manhã pão, de tarde eu comia o almoço brasileiro, né? Arroz pra caramba. Em falar nisso, eu só ia no japonês e pedia alga e arroz. Arroz pra caramba, aí tinha um pouquinho de carne, né? E aí de noite, velho, cereal pra dentro, entre de noite e de tarde, bono, né? Aqueles biscoitos recheados, pão puro, era uma coisa assim, fora de série, que eu olho pra trás e eu falo, caramba. E hoje, Antônio, a gente ainda tem uma indústria muito refinada de um cereal proteico, né? Um cereal proteico, Loucura, mas né? é uma barra proteica. Então, as pessoas ainda realmente vão buscar fonte de proteína numa garrafa, fonte de proteína numa barra, não na carne. Caramba, não tem medo de consumir a proteína numa garrafa, que o líquido é verde, e tem medo de comer carne. Olha o tamanho da desinformação, da lavagem cerebral que as pessoas sofreram, né? É uma coisa assim, quando você
quando sai o véu do teu rosto, tu fica assim, caraca, o negócio é pesado mesmo, eu não tinha me dado conta que tinha sido tão influenciado, porque vai entrando na cabeça, hoje em dia realmente com o Instagram, com tudo isso, né? A gente é muito mais bombardeado que quando a gente era pequeno, por exemplo, com a televisão. Não tenha dúvida disso, Mari. E para finalizar aqui, você tem alguma mensagem para o público que está assistindo que você gostaria de deixar, que você fala normalmente para as pessoas? Conta aí. Olha, aí eu tô me emocionando de novo, né? Uma das coisas também que acontece quando a gente tá com alguma questão psiquiátrica é que a gente para de ter esperança. E a gente começa a não pensar mais que alguma coisa vai mudar. Mas eu sou a sua versão do futuro pra te dizer, querida, vale a pena tentar. Sempre vale a pena tentar uma nova abordagem e sempre há uma solução. Ainda que quando a gente tá no meio da doença, a gente não acredite nisso, dê um passo de fé. Mesmo sem ter certeza. Dê esse passo realmente, literalmente de fé. A fé é isso, né? Você não tá vendo, mas você tá se direcionando pra lá. Então, tenha fé e mude, teste uma coisa diferente, né? Por que não? Porque pode ser realmente o que você precisava e mudar a sua vida como mudou a minha. Yes, I love it. Vamos acabar por aqui. Mari, muito obrigado. Obrigada Como sempre, você. se tiver mais de 20 mil views, Mari já tá convidada automaticamente para parte 2. Então comenta aqui se você quer a parte 2. Amém. Comenta aqui, compartilha, dá o like para ter Mari aqui de volta. Mari, muito obrigado. Obrigada a vocês, pessoal. Obrigada, Antônio.